tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Há algum tempo que eu não venho aqui compartilhar uma palavra. E hoje eu vim trazer mais um capítulo, um episódio da série Compartilhando Livros que Amamos. E eu venho trazer para vocês aqui um livro do meu autor preferido, que é o Max Lucado, um escritor norte-americano, que o título dessa obra é Você Não Está Sozinho, coloque sua vida nas mãos de Deus e alcance a verdadeira felicidade. Interessante que uma vez eu emprestei esse livro para uma amiga e quando ela leu a capa, ela pensou assim, será se... O que ela quis dizer quando ela me passou esse livro para ler, Você Não Está Sozinho. E o título da capa, ele não dá nenhum tipo assim de indicativo do que a obra vai falar, porque na verdade essa obra ela tenta desconstruir a ideia que nós temos sobre nós mesmos, sobre a nossa razão de vida, a nossa razão de existência e aquilo que a maioria considera natural, que é essa questão da autoajuda, de você se sentir fortalecido em você mesmo e as suas conquistas e o seu nome e a sua posição. E essa obra ela vai nos mostrar que quando ele trata de que você não está sozinho, é uma jogada de palavras que o Max faz com relação ao nosso entendimento das prioridades que nós temos com relação a nós mesmos e a nossa posição no mundo. E ele começa no capítulo 1, que foi o capítulo assim, que me prendeu quando eu li a primeira vez. Ele trata sobre como você pode acabar com o egocentrismo na sua vida. E eu sei que esse termo, egocentrismo, é um termo muito pesado, que muitas vezes a gente atribui ele com muita negatividade. Mas quando a gente lê essa obra, a gente começa a analisar o que é mesmo egocentrismo, o que é considerado egocentrismo. E a gente aponta as outras pessoas dizendo, aquela pessoa é egocêntrica, aquela é, mas eu não. Só que o Max, ele faz aqui uma exposição que a gente vai entendendo que muitas vezes nós somos egocêntricos e nós não percebemos. Nós queremos coisas, exigimos coisas para nós, para os nossos, que acabam tendo esse caráter egocêntrico. E nesse primeiro capítulo, ele culpa Copérnico pelo fim do egocentrismo. E ele faz uma exposição aqui que até que Copérnico aparecesse em 1543, as pessoas acreditavam que havia um estágio centralizador, que a Terra era plana e que ela era o centro do universo. Então, quando Copérnico veio com a ideia de que a Terra não era o centro do universo, mas que o Sol era o centro do universo, ele foi considerado como louco. E tempos depois, a gente vê que Galileu compartilhou a mesma ideia com ele, de que realmente a Terra ela não era o centro do universo, não eram os outros planetas que giravam em torno da Terra, e sim a Terra que estava girando em torno do Sol com os outros planetas. Então, o que essa ilustração que o Max Lucado faz aqui é muitas vezes comparando a nossa percepção do nosso relacionamento com Deus, porque às vezes a gente imagina que nós somos o centro, que tudo que Deus fez foi para nós, em benefício nosso, para trazer conforto para as nossas prioridades. Só que, na verdade, quando nós vemos, quando nós paramos para pensar que nem tudo que Deus fez foi sobre nós, foi para nós, a gente percebe que o que Copérnico fez pela Terra, o entendimento de Copérnico com relação à Terra, ele se aplica à nossa alma, aquilo que Deus fez pela nossa alma. Quando ele mostra para a humanidade que Jesus, ele é o centro de tudo e não nós. Que a nossa existência é para Jesus e não o contrário. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios, no capítulo 1, do verso 20 ao 22, que Cristo, que o poder que foi dado em Cristo é o poder de ressuscitar
dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, esse fragmento aqui em Efésios, ele mostra que existe alguém central na história da humanidade, na história do universo, da constituição de todas as coisas, e essa pessoa é Jesus. E quando Deus olha para o centro do universo, Ele não está olhando para nós. Quando Deus olha para o centro do universo, Ele olha para Jesus. E a gente percebe que quando o nosso olhar entende que a pessoa mais importante, mais relevante é Jesus, então a gente percebe que as luzes não recaem sobre nós, as luzes devem recair sobre Ele. Ao contrário do que Ptolomeu disse, que existe em nós um mundo, o mundo não gira ao nosso redor. O nosso conforto não é a prioridade de Deus. E aí a questão é, se nós fôssemos realmente o centro de todas as coisas, por que a gente adoece? Por que existem terremotos, né? Há problemas na economia? Por que a gente não está o tempo inteiro satisfeitos, não é? E aí a gente percebe que nós só existimos para fazer coisas grandes em Jesus e não em nós mesmos. Tudo, na verdade, é sobre Ele. E aí uma coisa que Max coloca em comparação aqui, que eu acho tremendo, é quando ele faz uma comparação da Lua, da existência da Lua com o Sol. A Lua, ela é uma estrela, né, de grandeza maior, porém a Lua ela não tem luz própria, ela precisa da luz do Sol, que reflete sobre ela para ela então brilhar. Tire a Lua da presença do Sol, tire a Lua do contato direto com o Sol, ela vai ser simplesmente um astro vazio, escuro, né? sem luz. Mas quando a Lua está ligada com o Sol, na presença do Sol, então ela reflete, ela brilha, ela emana uma luz poderosa. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Lua ela só é esse corpo celeste em função do Sol. É o Sol que faz com que ela seja quem ela é. Assim somos nós. Nós só temos brilho quando nós estamos refletindo Jesus. O nosso brilho, ele vem de Jesus. Quando nós tentamos brilhar por nós mesmos, a gente percebe que a gente não tem essa luz toda. Porque o que nós somos, tudo que nós temos, os dons e talentos, são dados por Ele. Vem dEle. Então, aquilo que a gente brilha, essa luz que emana, é de Jesus e não de nós. Essa posição de irradiar luz. Então, a luz ela só é refletida quando ela tem um astro maior. E nesse caso, quando comparada à nossa vida de filhos, de criação, nós refletimos a glória de Deus. Então, o que aconteceria se nós parássemos para pensar e aceitar que essa luz não vem de nós, que essa necessidade de brilhar, que às vezes a gente pensa que deve cumprir, muitas pessoas vivem em função de brilhar uma luz que é muitas vezes até inatingível. Você fica tentando alcançar um nível de destaque que chega a ser até inatingível. Isso nos faz pensar o que aconteceria se nós parássemos e decidíssemos aceitar o nosso lugar na criação. E nós parássemos e entendêssemos que não é sobre nós, não é sobre o nosso brilho, não é sobre o nosso conforto, sobre aquilo que nós consideramos como prioridades. Mas se nós aceitássemos que a nossa vida reflete o Filho de Deus, haveria uma mudança no nosso caminho, haveria uma mudança de entendimento, haveria uma mudança para que nós percebêssemos o propósito da nossa vida. Porque uma coisa que a gente percebe é que desde criança a gente exige
coisas, a gente exige lugares, a gente exige posições, a gente exige atenção, a gente bate o pé e quer que tudo venha em nosso favor. A gente quer autopromoção, autopreservação e infelizmente isso são formas de egoísmo. E é por isso que no início eu falei, muitas vezes a gente aponta pessoas dizendo, egoísmo é eles são egoístas, mas não eu. Mas o egoísmo é isso, o egoísmo é quando você busca coisas em benefício próprio e não em função daquele que te criou. Eu quero fechar falando sobre a orquestra. Uma orquestra é composta por vários instrumentos que são ali tocados, e a orquestra, por mais que tenha um solo uma vez ou outra, mas o princípio da orquestra é que todos toquem em harmonia e de maneira junta, e é o maestro que brilha ali. Na nossa vida, cada um de nós somos instrumentos nessa grande orquestra, que tocam afinados e regidos pelo grande maestro, que é o Senhor. E é Ele que faz com que a melodia seja perfeita. Se de repente o trompete, ou a bateria, ou o saxofone decidissem tocar a sua própria melodia separada e outro separado, não haveria harmonia, não haveria uma peça completa. Haveria disputa de ego e de posições. Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje é que com essa obra a gente aprende que a nossa vida é para a glória do Senhor. E o primeiro passo para nós entendermos esse propósito é entendermos que não é sobre nós, mas sobre Ele. E que tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós temos vem dEle e é para Ele. E eu espero que ao final desse vídeo você se sinta inspirado a conhecer o Max Lucado, que escreve de maneira tão prazerosa de ler. São livros pequenos, leves e de uma grande profundidade de conhecimento de Deus, da pessoa de Jesus, da palavra dele e de quem ele é. Mas principalmente, de qual o nosso propósito, que é refletir o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde e que faça resplandecer sobre você a sua luz.